Mano Menezes no Corinthians, depois da demissão do Cuca, por toda a polêmica que acabou acontecendo do caso de estupro lá em 1989, o Corinthians a partir de agora está em busca de um novo treinador. E esse treinador tem nome e sobrenome, Mano Menezes. O Mano Menezes está na mira do Corinthians. Inclusive, a direção corintiana já fez um primeiro contato para saber informações se o treinador, inclusive, gostaria de ir para a equipe corintiana. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações. O Inter pode perder o seu técnico nesse momento. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui junto ao Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Além disso, também eu quero dar um recadinho aqui para vocês que a partir de agora o canal também tem um site, canaldotn.com.br. Nesse canal tu vai poder contar com as diversas informações atualizadas do Internacional por meio de matérias. Então, se tu quiser também ficar atualizado pelo Internacional, de informações, se tu quiser em formato de site, de matéria, vou deixar aqui no link da descrição um grupo, onde lá eu posto todas as matérias do nosso site, tá bom? Que é canaldotn, tudo minúsculo.com.br, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional nesse momento. Eu quero começar aqui conversando com vocês, o Internacional que neste sábado faz seu quase último treino, na verdade é o último treino antes do jogo contra o Goiás, amanhã às 6h30 da tarde. O Internacional que nesse momento deve ter algumas baixas para esse jogo contra o Goiás, principalmente em função de desgaste físico. O próprio Mano Menezes lá na vitória contra o Flamengo pós-jogo disse que iria poupar alguns jogadores pós a classificação para o CSA. Dois jogadores, inclusive, ele já confirmou que serão poupados para esse jogo, que é o caso do René e do Alan Patrick. Esses dois jogadores estão com alto desgaste físico e correm risco de, caso que joguem contra o Goiás, acabem tendo lesões. Por isso que esses dois jogadores devem ser poupados. Eles devem ser relacionados, mas esses dois jogadores devem ficar no banco de reservas. Com isso, a tendência é que o Tauelar entre na vaga do René e o Maurício entre na vaga do Alan Patrick. E botando esse time no papel, a gente deve ter Kehler no gol, Igor Gomes na lateral direita, Vitão, Mercado e o Tauelara. O meio de campo que deve ter Johnny ao lado de Gustavo Campanharo, aí Maurício, Wanderson, Pedro Henrique e o Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo. Pelo menos essa é a tendência de momento. Existe também a mínima possibilidade do Wanderson ser poupado nesse jogo. Até porque o Wanderson atuou em todo o jogo contra o CSA e teve um alto desgaste físico. E o Wanderson também é um jogador que a gente sabe que tem um histórico de lesões e fez diversos jogos nessa atual temporada. Por isso também existe essa possibilidade desse jogador ser poupado. E aí, o Mano acaba optando, por exemplo, uma colocação do próprio Depena ali naquela vaga, ou daqui a pouco do Gabriel Barros, do próprio Jean Dias. Também é uma possibilidade que está sendo estudada nesse momento, tá bom? Mas, como disse o próprio Mano Menezes, ele não quer descaracterizar tanto a equipe, porque esse jogo contra o Goiás é um jogo importante, porque é aquele jogo onde tu precisa ganhar os 3 pontos e aqueles 3 pontos um pouco mais fáceis do que, por exemplo, foi contra o Flamengo, porque é um time um pouco mais fraco. Então, se o Inter vence nesse jogo contra o Goiás, o Inter chega a 7 pontos do Campeonato Brasileiro, já começa a ficar em uma situação um pouco mais tranquila dentro da própria competição. Então, continuando ainda com mais informações que eu quero trazer, agora saindo um pouco dessa pauta do Internacional e Goiás, eu quero falar agora com vocês sobre Mano Menezes, o treinador que ainda divide opiniões entre a própria torcida do Internacional, principalmente depois da desclassificação para o CSA, e da derrota para o CSA, que foi uma derrota, o Inter perdeu por 2-1 no tempo normal. Muitos torcedores ficaram brabos com o formato do Mano Menezes, até antes, quando perdeu também o Campeonato Gaúcho, foi eliminado por Caxias, não vinha de boas atuações, inclusive os jogos do Campeonato Gaúcho não vinham agradando muito. A gente pode pensar também no início da Libertadores, o jogo contra o Independiente Medellín não foi tão interessante, o jogo contra o Metropolitanos também não foi tão interessante. Então o Mano Menezes ainda divide opiniões entre os próprios torcedores do Internacional.
E o Mano Menezes, né, como é um treinador que por mais esteja nesse momento turbulento dentro do Inter, é um treinador que está valorizado perante o mercado brasileiro, que hoje encontra muita deficiência em achar outros treinadores que estão bem. O Mano Menezes, querendo ou não, foi vice-campeão brasileiro com o Internacional e nessa temporada vem fazendo uma boa campanha, bem na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes tem toda uma história com o Corinthians, já passou diversas vezes, 2008, 2009, 2010, passou também lá em 2014, então é um treinador que tem uma história com o Corinthians. E o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, procurou o Mano Menezes depois da demissão do Cuca, né, que saiu, pediu para sair, né, depois de toda aquela polêmica que aconteceu, né, com todos aqueles problemas que ele teria feito, aquele crime que ele cometeu, né, lá na Suíça em 1989. Então, basicamente, o Cuca acabou saindo, né, vai agora resolver todos os seus problemas jurídicos para depois sim poder voltar a assumir algum clube, mas o Mano Menezes, né, agora como o Corinthians está sem treinador, o Mano Menezes surge com uma possibilidade. Inclusive o Corinthians está já fazendo o primeiro contato para saber se o Mano quer ir para o Corinthians, tá? Se o Mano, por exemplo, deixar o Internacional, o Inter não tem nesse momento um plano no mercado. Porque se a gente for ver, o Dorival Júnior, que era a principal possibilidade, o principal treinador que estava desempregado, foi para o São Paulo. Se a gente for ver os treinadores hoje que estão desempregados, a gente tem o Rogério Ceni, mas ainda assim não é um nome que me agrada muito, até porque não fez um trabalho tão interessante no próprio São Paulo. Além disso, outros nomes a gente não consegue ver, estrangeiros, vai demorar para se adaptar, não deu muito certo com essa direção, então teria toda uma dificuldade em caso de saída do próprio Mano Menezes. A direção do Internacional está convicta que o técnico quer permanecer no Internacional por pelo menos até o final da temporada, até o final do seu contrato. E a direção, inclusive, está confiante que ele possa ficar no Colorado e não sair. A multa do Mano Menezes é de R$1 milhão, tanto para o Inter demitir, quanto para algum clube contratar. Ou seja, caso o Corinthians queira o Mano Menezes, terá que pagar cerca de R$1 milhão ao Internacional. Ou caso, por exemplo, o Inter queira demitir o Mano Menezes, o Inter terá que pagar cerca de R$1 milhão ao Mano Menezes. Essa é uma negociação que ainda acho que vai continuar, mas o Inter, pelo menos por momento, né, o presidente Alessandro Barcelos tem convicção em continuidade do trabalho do Mano, e o próprio Mano também já falou diversas vezes que gostaria de continuar no Internacional. Por isso que a tendência nesse momento é de uma permanência por parte do técnico colorado. Inclusive, na entrevista pós-jogo contra o Goiás, que acontece amanhã, às 6h30 da tarde, a gente deve ter mais informações sobre esse caso. Muito possivelmente, o Mano vai ser perguntado sobre os repórteres que vão estar lá, inclusive eu vou estar na zona mista, né? Pode acabar sendo uma pergunta sobre esse interesse do Corinthians, e a gente vai ver a versão oficial por parte do treinador colorado, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Eu volto logo mais com novas informações junto ao Internacional, então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!